Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! Na aula de hoje, você vai conhecer um pouco mais de perto a mais importante economia nacional do planeta, os Estados Unidos da América e seu vizinho, o Canadá, situado no extremo norte do continente americano. Vai saber quais foram os fatores mais importantes para o desenvolvimento dessas nações e constatar a grande influência dos Estados Unidos em diversos países do globo. Influência que muitas vezes não coincide com as aspirações de autonomia nacional dos países em desenvolvimento. É claro que este tema fala bem de perto pra gente. A cultura norte-americana, através da língua, do cinema e até mesmo do seu padrão de consumo, é bastante conhecida por todos nós brasileiros, influenciando muito dos nossos hábitos cotidianos. Por isso é importante a gente conhecer como se formou esse poderoso país. Então, atenção que a nossa teleaula está começando, ou se preferir, attention! Rosa, tá tudo aqui, tô pronta. Ótimo! Então vamos dar sequência àquelas matérias sobre os blocos econômicos que disputam o mercado global, certo? Isso, e vamos começar atacando pelos Estados Unidos. Tem um pouquinho do Canadá também, mas é certo que não se compara a influência dos Estados Unidos com a do Canadá no panorama mundial. Mas uma coisa eles têm em comum, que são as dimensões continentais. São dois países com grandes territórios que precisaram ser conquistados. Aliás, eu tive uma ideia que pode ser um excelente ponto de partida. Pense no seguinte, Ana. Não se poderia pensar no poderio mundial econômico dos Estados Unidos sem pensar no imenso mercado interno formado pela grande população de alta renda. E como esse mercado interno foi sendo formado? Bem, primeiro pela grande rede de ferrovias e também pelas hidrovias construídas por todo o país no século passado. Depois, esse mercado foi consolidado pelas numerosas rodovias que cortam todo o país, construídas nesse século. Pronto, missão cumprida, vou pra minha aula de inglês. É, isso aí. É sempre bom aprender uma segunda língua. Afinal de contas, isso aumenta as oportunidades de trabalho. Ainda mais o inglês, que é falado no mundo todo. O meu professor de inglês me disse que pra maioria dos lugares que você viaja, você pode se utilizar do inglês pra se comunicar. Porque afinal de contas, o inglês é uma língua universal. É. Como é que será que os americanos ficaram tão importantes assim no mundo, hein? Peraí, Pedrão. Você tá querendo dizer os americanos do norte, né? Porque claro. Americanos somos todos nós. Agora, eu também queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto. Os Estados Unidos da América, situado na América do Norte, ocupa um grande território com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Ele é banhado por dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, e sua população supera a cifra de 300 milhões de habitantes. O Canadá, embora tenha um território equivalente aos Estados Unidos, é bem menos populoso. Possui 32 milhões de habitantes, pois grandes extensões de seu território ficam em terras de clima muito frio, o que limita a expansão do povoamento. Como foi um país colonizado por ingleses e franceses, possui duas línguas oficiais. O inglês é falado na maioria das províncias e o francês na província de Quebec. Do ponto de vista do quadro natural, os Estados Unidos e o Canadá podem ser vistos como três grandes conjuntos que compreendem montanhas e planaltos antigos dos Apalaches e do escudo do Labrador na costa leste. Já na parte central estão as grandes planícies, que se estendem desde os Grandes Lagos ao norte até a foz do rio Mississippi ao sul. Na porção oeste são encontradas as grandes cadeias recentes formadas pelas montanhas rochosas. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte. Desde quando que os Estados Unidos têm esse poder todo? Pedrão, eu andei lendo que desde o final do século passado, eles são conhecidos como a principal economia industrial do planeta. Mas já no século passado? Principalmente depois da Guerra da Secessão. Guerra da Secessão? Você nunca ouviu falar? Não. E você, também não? É o seguinte, Pedrão. O que diferenciava os Estados Unidos das demais nações europeias era o seu imenso potencial natural.
Mas esses recursos dependiam de uma determinada organização social para serem explorados. E coexistiam duas formas de organização social nos Estados Unidos do século XIX. A do Sul, baseada em trabalho escravo, e a do Norte, baseada em trabalho assalariado. As duas regiões disputavam a ocupação das terras férteis do Oeste. Essa disputa foi a origem da Guerra da Secessão. Um conflito de grandes dimensões, onde morreram mais norte-americanos que em qualquer guerra da qual os Estados Unidos já tenham participado. Com a vitória final do Norte sobre o Sul, acelerou-se o processo de industrialização, com o aproveitamento das grandes reservas naturais. Já no final do século, os Estados Unidos haviam suplantado a própria Inglaterra e a Alemanha como potência industrial. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, acabou enfraquecendo ainda mais os países europeus e promovendo os Estados Unidos à condição de primeira potência mundial. Mas essa economia poderosa experimentou uma grande queda em 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou, iniciando o que ficou conhecido como a Grande Depressão. Mas a partir daí, da recuperação econômica que se seguiu, os Estados Unidos não pararam mais de crescer e impor o seu padrão de produção e consumo para o resto do mundo. Mas é preciso deixar bem claro o que seria exatamente esse padrão de produção e de consumo. Que tipo de novidade ele trouxe para o mercado mundial? Bom, é preciso notar o seguinte, até o início do século, a produção norte-americana, ainda influenciada pelos ingleses, se baseava na indústria de bens de produção, como a siderurgia e material ferroviário, e em bens de consumo não duráveis, como alimentos e vestuários. Mas foi com o desenvolvimento da produção em série de automóveis nas linhas de montagem que os Estados Unidos ampliaram os limites do mercado para os bens de consumo duráveis, como os automóveis e os eletrodomésticos, permitindo sua popularização entre os trabalhadores. Quem aprimorou esse tipo de produção foi um homem chamado Henry Ford, o fundador das empresas Ford, que tinha a seguinte filosofia: todos os seus empregados deveriam ter um automóvel, o que, em outras palavras, significa que os seus empregados deveriam integrar o mercado consumidor para os seus produtos. Essa maneira de produzir ou consumir, chamada de Fordismo, modificou a face dos Estados Unidos a partir dos anos 30 e, depois da Segunda Guerra Mundial, foi levada para os demais países industrializados, como a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão. Empresas como a General Motors, a Esso, a Ford, a IBM, a Coca-Cola passaram a atuar em todo o mundo, generalizando a maneira de viver dos norte-americanos. O Fordismo se baseia no emprego em larga escala de recursos naturais, como o petróleo, na produção de mercadorias seriadas, umas iguais às outras, e num grande sistema de distribuição, baseado na generalização do transporte rodoviário. Orlando, Estados Unidos da América. Oi, tudo bem por aí? Aqui nossa viagem está ótima. As crianças conseguiram realizar o seu sonho de conhecer a Disney. Agora estamos conhecendo as cidades da região. Tem cidades muito bonitas por aqui. Mas eu tenho que ficar freando as crianças, porque tudo é feito para vender. É o paraíso do consumo. Eu nunca vi coisa igual. Se a gente não toma cuidado, adeus dólares, que, aliás, estão contadinhos. Logo nos veremos. Um abraço a todos. Oi, de que nacionalidade são esses filmes que você pegou? Esses filmes são de origem americana. Americanos. São dos Estados Unidos. Americanos. A maioria dos filmes que nós assistimos são norte-americanos. Isso acontece não apenas pela grande quantidade da produção cinematográfica, mas também pelo bom sistema de distribuição. A cultura norte-americana tem uma enorme penetração mundial e os seus ídolos são conhecidos no mundo todo. Isso acontece não apenas no cinema. As nossas classes, que têm poder de compra, adotam o padrão de consumo dos Estados Unidos. A maneira como compramos e vendemos é fortemente influenciada pela difusão do padrão norte-americano, pelo American Way of Life, ou seja, pela maneira americana de viver, que por sua vez foi influenciada pelo Fordismo. A pergunta é, será que este modelo de desenvolvimento norte-americano, baseado no Fordismo, serve para qualquer outra realidade nacional? Não, alguns países mesmo industrializados tiveram problemas para adotar esse sistema. É preciso pensar o seguinte, nos Estados Unidos eles tinham condições especiais, tais como uma grande reserva de petróleo, indústria pesada formada desde o século passado, e sobretudo aquele que nós conversamos, ferrovias, hidrovias e principalmente rodovias.
Isso é verdade. Eu acabei de puxar uma pesquisa aqui no meu computador e ela dizia exatamente isso. Dizia que nos países europeus ocidentais e no Japão, essa maneira americana de produzir acabou aumentando a dependência da importação de petróleo dos países árabes. Isso porque eles não tinham reservas nos seus próprios territórios. Agora, você imagina o efeito que teve a entrada das empresas norte-americanas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso? Eles acabaram por acentuar as diferenças sociais nas nações de informação. Você diz isso por causa dos bens de consumo, eletrodomésticos, automóveis, essas coisas? Claro, são produtos que estão ao alcance de uma pequena minoria da população. E aí então se inicia um círculo vicioso. Para que essa pequena minoria continue a consumir esses produtos, é necessário que nós exportemos matérias-primas e alimentos. Trocamos por dólares norte-americanos, que por sua vez retornam aos Estados Unidos na forma de royalties. Isto é, um pagamento pelo direito de uso de uma tecnologia ou de um produto feito às grandes empresas multinacionais. E para manter esse mecanismo lucrativo em funcionamento, as grandes empresas multinacionais interferem nos negócios internos desses países. E o nosso poder de resistência não é assim tão forte perto desses gigantes. O que está em jogo mesmo é a nossa autonomia nacional. A gente podia terminar a matéria com essa pergunta. Devem os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento sacrificar sua autonomia nacional em nome do mercado mundial? E você, qual a sua opinião? Bom, antes de responder, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você conheceu melhor os Estados Unidos da América e o Canadá. 2 países de dimensões continentais, com um quadro natural diversificado e numerosa população. Constatou que a riqueza dos recursos naturais é uma das chaves para entender melhor o processo de industrialização que ocorreu nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão, transformando um país em uma potência mundial. Aprendeu o que foi o Fordismo, ou seja, o desenvolvimento da produção em série e a criação de um padrão de produção e consumo tipicamente americanos, que se generalizou em escala mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Viu também que a entrada das grandes empresas multinacionais nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento pode aumentar as diferenças sociais já existentes, chegando mesmo a sacrificar a autonomia nacional destes países. E não deixe esse assunto morrer por aqui. Leia, informe-se, atualize-se. E principalmente, não deixe de acompanhar o curso também pelo seu livro de estudos. Até a próxima!